eu sou a professora Ana Paula e hoje eu vou passar para vocês umas dicas de biologia para o pessoal do terceiro ano que vai fazer o simulado esse final de semana. Eu quero elencar para vocês alguns pontos importantes que eu quero que vocês revisem. Vamos iniciar comentando um pouquinho sobre algumas questões referentes à ecologia. Dentro de ecologia, eu quero que vocês relembrem as relações ecológicas, os tipos de relações que existem e os conceitos delas. Eu quero que outro ponto que vocês revisem também é sobre o aquecimento global e que ações podem amenizar os seus efeitos. Além disso, revisem também sobre o ciclo do nitrogênio, que vocês sabem que é um ciclo muito importante e seguidamente ele vem com cobranças em questões de várias provas. Além disso, eu quero que vocês deem uma olhadinha também sobre os processos envolvidos na compostagem e como que ela é feita. E, por último, dentro desse assunto de ecologia, eu quero que vocês olhem também sobre a poluição dos rios e quais causas podem levar à poluição desses rios, quais os efeitos que vai ter. Outro ponto importante que eu quero destacar com vocês é sobre as células. Dentro desse assunto, eu quero que vocês revisem a diferença entre célula animal e célula vegetal. Como que eu caracterizo cada uma dessas células? Qual a diferença que existe na estrutura para que eu consiga identificar cada uma delas? Além disso, eu quero que vocês revisem também sobre as funções das organelas que existem nas células, tá? Tanto animal quanto vegetal. E aí vocês lembrem o que cada organela é responsável de fazer. Por exemplo, complexo de Golgi, qual que vai ser a função do complexo de Golgi, qual vai ser a função dos lisossomos, dentre outras organelas. Além disso, olhem também dentro desse assunto sobre as fases do ciclo celular. Então, vocês lembram que o ciclo celular, ele vai ter as fases G1, S, G2, aí eu quero que vocês relembrem essas fases e as características de cada uma delas. Pulando para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho então sobre a genética, que você sabe que genética sempre vem alguma questão e é um conteúdo muito importante dentro da biologia. Eu quero que vocês revisem sobre as heranças genéticas, então os tipos de herança, você sabe que tem várias classificações, então eu quero que vocês relembrem os tipos de herança genética que a gente trabalha e também eu quero que vocês revisem sobre tipos sanguíneos e fator RH. Então, revisem quais são os tipos sanguíneos e o fator RH e o que ele está envolvido. Lembrem também sobre o assunto de teorias da origem da vida. Então, isso foi um assunto que a gente trabalhou bastante ao longo desse ano. A gente fez várias atividades e fez relembrou várias vezes esse assunto. Então, dê uma olhadinha sobre que teorias estão relacionadas com a origem da vida. Outro ponto que eu quero destacar com vocês é que vocês revisem sobre hormônios ligados à gestação. Então, que hormônios estão envolvidos nesse processo, nesse momento, né, que a mulher se encontra. E também um outro assunto é sobre o colesterol. Eu quero que vocês revisem sobre a atuação do colesterol no nosso organismo, tá? Então, revisem sobre o colesterol bom, o colesterol ruim e qual é a atuação que ele vai exercer sobre nós. Além disso, revisem também sobre as funções do cerebelo. Então, que funções o cerebelo vai exercer sobre o nosso organismo, ok? E o próximo ponto que eu quero destacar com vocês é sobre os vegetais. Nesse assunto dos vegetais, eu quero que vocês lembrem sobre os tecidos de revestimento das plantas. Esse é um assunto bem recente, a gente trabalhou sobre ele na nossa última prova, então é um assunto que vocês ainda têm uma lembrança bem recente sobre ele, mas deem uma olhadinha sobre essa questão, tecidos de revestimento dos vegetais, tá bom? Além disso, revisem também sobre os hormônios vegetais. Então, a gente sabe que existem vários hormônios, dentre eles, por exemplo, o responsável pelo amadurecimento das frutas. Então, que hormônios são esses? Então, revisem também sobre isso. E, por último, eu quero também que vocês lembrem sobre as zoonoses, tá? Então, o que é isso, né? São doenças. Mas eu quero que vocês pesquisem e lembrem sobre o tratamento para doenças relacionadas com as zoonoses, principalmente as transmissíveis entre animais vertebrados e deles para nós, tá? Então, lembrem quais são esses tipos de doenças que pode acontecer e que tratamento que tem que ser feito. A gente deseja para vocês um bom simulado. Como eu sempre digo, leiam a prova com atenção e façam com calma. Até mais!